Mais um Guia Tempo com Deus, dando continuidade ao nosso devocional, baseado no livro Ego Transformado, do pastor norte-americano Timothy Keller. Dou continuidade ao tema, a condição natural do ego humano. Eu quero ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por causa de vós, para que aprendais, por nosso intermédio, a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um para com o outro. O autor pega essa palavra orgulho e salienta a verdade de que Paulo não está usando a palavra grega mais comum para descrever orgulho, que é rubris. Ele está usando a palavra grega physio. E essa palavra grega physio, que é incomum, ela vai aparecer nesse texto e vai aparecer também em Colossenses capítulo 2. Quando nós encontramos palavras que são incomuns, que são usadas poucas vezes, nós entendemos que o autor está querendo dar uma ênfase, trazer luz ou uma compreensão um pouco mais peculiar, um pouco mais específica sobre o termo. E aqui em especial, a gente acredita que Paulo está tentando ensinar os cristãos de Corinto algo especial sobre o orgulho humano, sobre o ego humano. Essa palavra físio significa superinflado, inchado, distendido além do tamanho normal. Está relacionada ao termo fole. E é uma palavra bastante sugestiva. Por quê? Porque ela nos faz lembrar a ideia de um órgão humano distendido após receber uma enorme quantidade de ar. Ou seja, é bombeado tanto ar, né? Esse órgão ele está tão inflado que ele está prestes a explodir. Ele está inchado, ele está inflamado, ele está expandido além do seu tamanho normal, ele está enfermo. E Paulo, afirma ser essa a condição do ego humano. E pensando na metáfora, o autor ele caracteriza, ele revela, pelo menos traz 4 características sobre esse ego superinflado, inflamado, distendido, enfermo. E ele diz o seguinte, ele é, primeiro, vazio, depois ele destaca aqui que ele é dolorido e que ele é atarefado e frágil. Veja só, 4 características sobre o ego humano. E eu quero aqui tentar focar nas 2 primeiras. Ele é vazio e ele é dolorido. A imagem revela que há um vazio no centro do ego humano. Ele está dizendo aqui que o homem é oco. E a realidade pela qual nós somos ocos por dentro, nada mais é a realidade da ausência de Deus em nossos corações. Há uma frase muito conhecida atribuída a Blaise Pascal que diz o seguinte: há um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. E esse homem sempre busca preencher esse vazio de tal forma que ele se sinta então valorizado, que ele tenha sentido, que ele tenha significado. E o autor do livro, ele traz aqui uma frase muito interessante de Soren Kierkegaard, que diz o seguinte: é normal o coração humano criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. O ego busca algo que lhe dê senso de valor, de singularidade, de propósito, e quando ele encontra isso, ele se apoia nisso. No entanto, tudo no qual o homem tente apoiar-se, que não seja o Senhor, é vazio. Veja bem,
Se a peça de encaixe que falta no coração do homem é Deus, que outra peça pode substituí-lo sem deixar um vazio tremendo, ainda que esteja ocupando esse lugar? Ninguém, nada pode substituir o lugar de Deus em nossos corações. E sem contar que isso também é idolatria, substituir o lugar de Deus por qualquer outra coisa. Cuidado, porque eu e você podemos pensar que somos algo, quando na verdade que estamos sustentados em algo, que temos valor, que temos propósito, temos sentido em algo que é vazio. E tudo que não tem como base o Senhor sempre será imperfeito, incompleto no que diz respeito ao nosso coração. Em segundo lugar, o autor destaca também que esse ego humano é dolorido. O ego distendido e superinflado dói. Um órgão do corpo humano inchado, fora do seu tamanho normal, indica inflamação e traz dor. E é interessante que ele faz uma analogia aqui com o corpo humano, né? Por exemplo, uma caminhada que nós fazemos, ela não traz necessariamente algum tipo de dor para o nosso dedo, para o nosso pé. E, consequentemente, nós não damos tanta atenção para o nosso corpo ou para alguma parte do nosso corpo até que esta parte esteja de fato dolorida. Ou seja, não é o ato de caminhar que traz dor ao meu pé, mas se o meu pé estiver já dolorido, se o meu dedo estiver machucado, então caminhar será doloroso. E ele pega isso e faz um paralelo com o fato de que o nosso ego quase sempre dói. Ou seja, porque ele dói, nós estamos sempre olhando para dentro de nós mesmos. Estamos sempre atendendo à ação do ego de chamar a atenção para si. A nossa ação de querermos ser o centro das atenções. E isso nós o fazemos todos os dias. O tempo inteiro o ego exige que avaliemos nossa aparência e a maneira em que somos tratados. E o autor tem uma frase que é muito legal. É comum reclamarmos que alguém feriu nossos sentimentos, mas sentimentos não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado. Nosso eu, nossa identidade, os sentimentos continuam ótimos. É o ego que dói. E às vezes nós fazemos esse trocadilho aí, trocamos, alhos por bugalhos, justamente para tentar encobrir a realidade de que nós somos orgulhosos. E que muitas vezes nós estamos reagindo a algo, a alguém, a alguma circunstância, porque nos foi tirado a nossa paz. Fomos de alguma forma depreciados, negligenciados, não observados. Por isso que o autor também cita aqui: dificilmente atravessamos um dia sem nos sentirmos esnobados ou ignorados, sem achar que somos idiotas ou sem atormentar a nós mesmos por conta do que pensam, do que falam, do que fizeram, do que não fizeram, do que nós gostaríamos que fizessem. Nós sempre estamos doloridos, reclamando de tudo e de todos, muitas vezes por conta do nosso orgulho, da nossa arrogância. Isso existe porque acontece algo de muito errado com o ego. O ego nunca se sente feliz, ele nunca está contente. E por isso ele vive chamando a atenção para si mesmo. Meus irmãos, nesse devocional eu quero te encorajar a considerar a possibilidade de você estar sustentando a sua vida baseado no seu orgulho, sustentando a sua vida em algo vazio que não é o Senhor. Assim também eu quero te desafiar, como eu estou sendo desafiado, a considerar o fato de que nós nos amamos demais.
de que nós queremos ser o centro de tudo, de que nós queremos ser tratados acima de tudo com certa preferência. Eu quero te desafiar a duvidar do seu próprio coração e a considerar a possibilidade de você estar reagindo a tudo ao seu redor de uma maneira que não é agradável ao Senhor, porque você é melindroso, porque você se dói e se machuca por tudo, porque você não está no centro como você gostaria de estar, porque sua vida não está sendo apreciada e tudo que está acontecendo ao seu redor, ao meu redor, nos traz essa dor, a dor de um orgulho ferido. E por isso, essa questão do estar dolorido, uma característica do ego, como o estar dolorido é presente em todos os nossos dias, em todas as nossas relações. Muitos dos nossos conflitos não são solucionados porque nós estamos com orgulho ferido. Condicionamos aquilo que nós devemos ser diante do Senhor, condicionamos a nossa adoração ao comportamento das pessoas ao nosso redor. De tal forma que nós queremos então ensinar as pessoas, corrigir as pessoas, ser a palmatória de Deus para o mundo e para as pessoas, para que então elas mudem os seus comportamentos em relação a nós, para que nós sejamos aquilo que nós acreditamos que devemos ser diante de Deus. Está tudo errado. E é de fácil compreensão e difícil execução. Independente da reação das pessoas ao nosso redor, nós devemos ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. E Ele deseja que nós cultivemos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, de humildade, de serviço, de doação. Não devemos condicionar aquilo que nós devemos ser diante do Senhor a nada e a ninguém. Porque quando nós fazemos isso, até quando nós achamos que estamos agindo certo, nós estamos reagindo para tentar punir, corrigir, mudar as circunstâncias desagradáveis ao nosso redor. Certamente nós não temos como tratar todos os detalhes, mas eu quero te desafiar a pensar sobre esses dois pontos. Que Deus te abençoe e que ao avaliar o seu coração, ao avaliarmos nossos corações, nos coloquemos diante de Deus para pedir graça e misericórdia, para quebrar o nosso orgulho, de tal forma que nós busquemos a firmeza do Senhor, a segurança que há em estar firmado no Senhor. E que também nós sejamos mais resistentes e refletamos mais o caráter humilde do Senhor nos nossos relacionamentos, não sendo melindrosos e não nos doendo por qualquer coisa. Que Deus te abençoe